A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um. Trago para os vossos corações, hoje, uma palavra que se encontra em Obadias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obadias, capítulo 1, do verso 2 ao 5, que diz assim: Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como os que habitam nas fendas das rochas, na sua alta morada que te fiz, que diz do seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse. Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam algumas uvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor está falando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre Obadias. Ou seja, um homem a qual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi ali escolhido pelo Senhor, era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obadias era um homem de visão, era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de respeito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pregava o evangelho do Senhor Jesus, Era um homem a qual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor tinha escolhido ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, feito ele um homem pequeno. Ou seja, Obadias ali não era um homem pequeno em estatura, e sim naquilo que fazia para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ali ele se colocava pequeno porque Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o fez pequeno. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tudo que Obadias fazia para Deus, ele não fazia ali para se mostrar, ele não fazia ali para barganhar, ele não fazia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com mentiras. Ele não era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estava aqui nesta terra para desagradar a Deus, e sim para agradar ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, ele foi denominado homem pequeno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele sabia agradar ao Senhor. Ele não era homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que queria se mostrar para a humanidade, que queria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ser bem visto pelo homem. E sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele queria ser bem visto ali por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor o denominou homem pequeno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ali aquele homem chamado Obadias era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo o coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conhecia as obras a quais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Obadias fazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor se agradava de Obadias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porém era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que sabia agradar o coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Sabia ali fazer da forma e do jeito que Deus se agradava. E Deus era muito grato à vida dele.